rapaziada! Nós estamos começando por aqui uma nova série. Sim, é de longe, mas é feito com carinho. Nós não podemos voltar ainda aos nossos encontros presenciais, mas eu te convido a acompanhar essa nova série porque nós aprendemos muito, né, na série sobre relacionamentos. Quantas coisas nós descobrimos, quantas coisas práticas nós descobrimos para os nossos relacionamentos através das histórias bíblicas. E nós temos muito que aprender com a Bíblia, né? E nós podemos fazer isso à distância, graças a Deus. Então acompanhe, porque agora está mais arrumadinho, está mais bonitinho, né? Pelo canal da igreja. Você pode aí acompanhar a hora que você quiser. Mas tente fazer isso semanalmente para você poder discutir com o grupo também e a gente poder acompanhar umas às outras, ok? Bem, para começar o nosso estudo, eu queria fazer uma introdução hoje e queria te perguntar uma coisa. Pense agora numa pessoa que você ama muito. Pensou? Pode ser um filho, pode ser marido, pode ser um irmão, não sei, alguém que você ama muito. Pensou nessa pessoa? Então, se eu te perguntasse quem é essa pessoa, o que você diria pra mim? Talvez você teria muitas coisas pra dizer sobre essa pessoa, né? Você me diria sobre a sua aparência, a cor dos olhos, coisas que você julga bonitas nessa pessoa. Talvez você me diria qual é a sua comida preferida, qual é a cor que ela mais gosta, coisas assim, né? Essa série de informações que nós temos sobre algumas pessoas nos indicam relacionamento com elas e nos indicam intimidade com elas. Nós temos intimidade com essas pessoas e é por isso que nós sabemos tantas coisas sobre elas, né? Principalmente quando nós moramos na mesma casa, quantas coisas nós sabemos uns dos outros que outras pessoas não sabem. Mas como a gente está convivendo ali no dia a dia, a gente sabe muitas coisas sobre essas pessoas, não é? Então, a quantidade de informação que nós temos sobre elas demonstra não somente intimidade, mas interesse pela vida dessas pessoas. E quando a gente pensa nisso, nessa questão de intimidade, no que gera intimidade e relacionamento, a gente precisa se perguntar uma outra coisa. Se eu chegasse para você e perguntasse quem é Deus, o que você diria sobre Deus? Provavelmente, todos nós teríamos algo para dizer. Algo em mente, algo que viria em mente logo de cara, né? Bondade, amor, Deus é criador de tudo, Deus é pai, Deus é tudo para mim. Muitas pessoas falam isso, né? Mas você não precisa ser cristão para falar algo sobre Deus. Hoje em dia, a questão da espiritualidade é uma coisa muito aflorada. As pessoas estão buscando Deus. Todas as pessoas têm algo para dizer sobre Deus, né? A questão é, no que é baseado as coisas que nós sabemos sobre Deus? Aquilo que você fala sobre Deus é baseado na Bíblia? Você entende que Deus é mais amor do que justiça? Ou que Deus é mais... Deus não se ira? Ou que a santidade de Deus é apenas um detalhe perto de qualquer outro atributo que Deus tenha? É baseado no que aquilo que você fala sobre Deus? No fundo, minhas irmãs, a gente precisa ser sincera. Quando a gente responde as coisas sobre Deus, elas são um tanto genéricas. Elas têm mais cara de eu estou repetindo algo que eu ouvi falar, do que necessariamente eu estou falando algo do que eu conheço de verdade desse Deus. Eu conheço esse Deus e é por isso que eu estou falando sobre ele. O quanto nós sabemos sobre Deus fala do quanto nós amamos Deus. E se nós buscamos pouco a Deus, nós saberemos pouco sobre Deus. Se nós amamos pouco a Deus, nós teremos pouca intimidade com Deus. E nós não teremos convicção para falar sobre o Deus que a Bíblia nos apresenta. Se nós não conhecermos a Bíblia, nós não temos como falar do Deus da Bíblia. Você sabe, por exemplo, explicar para alguém a diferença do Deus apresentado para a gente na Bíblia, o Deus do cristianismo, comparado ao Deus de outras religiões? Porque talvez em algum momento você já tenha escutado, ou vai escutar ainda, alguém falando que Deus é o mesmo, que todos nós acreditamos em Deus. Você sabe fazer apologética, dizendo qual é o Deus que você crê, qual é a diferença desse Deus que nós cremos? Pois é, talvez você ainda se pergunte assim, mas Mirelle, a gente nunca vai saber tudo sobre Deus. E nisso você também tem razão. Sim, porque é preciso que a gente lembre que, embora as escrituras nos digam muitas coisas verdadeiras sobre Deus, esse conhecimento nunca é exaustivo. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus, ele sempre vai ser limitado. Mas uma coisa é fato, o que está acessível para nós, isso nos cabe buscar saber.
E é por isso que a gente estuda a Bíblia, é por isso que a gente procura saber o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os nossos relacionamentos e agora sobre Deus também. A Bíblia e a criação são as fontes de revelação sobre quem Deus é. Nós já estudamos sobre isso, lembra? Revelação geral, revelação especial, na nossa EBV também tem esse assunto. Na natureza, nós vemos a grandeza, a criatividade, o poder de Deus, a beleza. Você deve olhar para a natureza e ficar estarrecido com a grandeza das coisas, com a beleza das coisas criadas. Isso são coisas que falam sobre o Deus criador de todas essas coisas. E na Bíblia nós temos muitos nomes que são dados para Deus que falam sobre quem Ele é. Você já deve ter se deparado com nomes como Adonai, o Senhor é absoluto, Jeová Shalom, o Senhor é paz, ou talvez Jeová Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira, é o meu estandarte, né? Tem até uma música que eu acho que é do Kleber Lux, não tenho certeza, que fala sobre isso, fala os vários nomes de Deus, e é muito bonito. E olha que interessante, porque esses nomes na Bíblia são dados por pessoas que tiveram alguma experiência com Deus e Deus se revelou ser aquilo naquele momento para elas. E elas dividiram isso conosco, e isso é muito maravilhoso de poder saber. E quando nós olhamos para a Bíblia, a revelação através da vida e obra de Jesus é algo fantástico para nós. Jesus revela a pessoa de Deus encarnada, a palavra. Ele vem e nos revela coisas que nós não teríamos como saber sobre Deus se não fosse a revelação através de Cristo Jesus. Olha quantas coisas nós temos aí. Mas talvez você possa fazer outra pergunta, para si mesmo ou até para mim, né? Mas Mirelle, por que a gente precisa saber de tudo isso? Isso não é coisa para quem quer só estudar a Bíblia, quer só pregar? Isso realmente é importante para mim, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço? Olha, minhas irmãs, tudo isso, todas as informações que a Bíblia nos dá sobre vários assuntos, inclusive sobre Deus, não é mera informação. Não é um acúmulo de conhecimento teórico, não. Nós já vimos mais de uma vez que tudo que a Bíblia nos ensina tem a ver com a nossa vida prática, com a nossa vida em comunidade, com a nossa vida social. Se trata de conhecer o caráter de Deus nesse caso. E quando a gente aprende sobre o caráter de Deus, a gente aprende também a interpretar corretamente, inclusive, a sua criação. Ou seja, se a gente sabe mais sobre Deus, a gente entende, inclusive, como Deus olha para o mundo que nós vivemos. Nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Entendendo quem Deus é, nós temos noção do que é a queda, do que é a redenção, do que é a criação, de como Deus vê as coisas à nossa volta. Nos ajuda a ter a cosmovisão correta do mundo que está à nossa volta. Tudo isso nos ajuda se nós tivermos um conhecimento correto de quem Deus é. Eu gosto muito de Gruden e da sua sistemática. Ele organiza de forma muito fácil o conhecimento e sobre esse assunto ele tem uma frase que eu gostei muito. Ele fala assim: ainda mais significativo é perceber que conhecemos o próprio Deus e não meramente fatos sobre ele ou atos que ele executa. Percebeu o que ele disse? Vou repetir. Ainda mais significativo é perceber que conhecemos o próprio Deus, ou seja, que nós temos intimidade com Deus, que nós realmente conhecemos quem Ele é, e não meramente fatos sobre Ele ou atos que Ele executa. E ele dá um exemplo daí para explicar isso. Ele fala que é como se ele estivesse falando do presidente dos Estados Unidos. Então ele pode falar muitas coisas do presidente dos Estados Unidos, porque ele assiste noticiários, então ele tem algumas informações sobre o presidente dos Estados Unidos. Mas ele fala que ele não poderia dizer, não seria verdade se ele dissesse que conhece o presidente dos Estados Unidos. Entende a diferença? Há uma diferença muito grande entre você saber fatos sobre a vida daquela pessoa e, de fato, conhecer aquela pessoa, se relacionar com ela. E muitos de nós vivemos nesse conflito, porque nós achamos que temos um relacionamento com Deus só porque sabemos coisas sobre Deus. E nem sempre. Muitas vezes nós sabemos muitas coisas sobre Deus, mas não nos relacionamos com Ele, não temos intimidade com Ele. E diante disso nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos conhecer mais a Deus, esse Deus que a Bíblia nos oferece, que nos amou, que nos salvou, ter intimidade, ter experiências com Ele e descobrir quem Ele é. Ou nós podemos simplesmente continuar recebendo informações sobre Deus através de outras pessoas. E talvez sejam pessoas até boas, nós podemos receber informações sobre bons pregadores, nós escutamos muitas palestras, coisas assim, mas isso não gera intimidade. O que gera intimidade é a nossa busca por Deus, é nós conhecermos de verdade quem Deus é.
É nós experimentarmos a bondade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. É nós nos propormos a ser santos como Deus é santo. Essas coisas todas fazem parte da nossa vida de relacionamento e intimidade com Deus. Então nós podemos escolher. Ou nós geramos intimidade e buscamos mais a Deus e buscamos mais saber quem Ele é, ou nós podemos simplesmente continuar recebendo informações sobre Deus. Qual será a sua escolha? É por isso que eu te convido a caminhar conosco nessa nova série chamada Os Atributos de Deus. Nós vamos falar de forma sistemática e organizada, mas de forma muito simples também, e o mais prático possível, sobre os atributos que a Bíblia nos dá sobre Deus, sobre o caráter de Deus, o que a Bíblia nos diz sobre o caráter de Deus, quem Deus é, e como isso contribui para a nossa vida prática, como isso contribui para a nossa cosmovisão de mundo, como isso contribui para que a gente tenha mais intimidade com o nosso Deus, e como isso contribui para que a gente possa dizer para outras pessoas quem é o nosso Deus. Não porque a gente ouviu falar, mas para que a gente é íntimo dele. Deus te abençoe e eu te espero na próxima semana, viu? Um beijo!